As plataformas digitais estão em constante crescimento e com elas cresce também a facilidade da partilha de todo o tipo de conteúdos. Tornou-se fácil a partilha de imagens de cariz sexual, tanto nas redes sociais como por aplicações de comunicação. Este tipo de violência, considerado por vários investigadores como violência sexual online, está em crescimento, aliado a uma certa permissibilidade, por se tratar de um ato cometido virtualmente, embora com consequências muito reais no mundo. Celebra-se amanhã, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, e em agosto de 2024, Sara Lopes publicou na revista NIT um artigo no qual identifica um grupo português restrito, com cerca de 70 mil homens no Telegram, uma aplicação de envio de mensagens encriptadas como o WhatsApp ou o Signal. Neste grupo, os membros eram encorajados a partilhar imagens explícitas de mulheres. O grupo estava dividido em dezenas de subtópicos, de acordo com as preferências de conteúdo ou áreas do país. Apesar de todos nós estarmos sujeitos a este tipo de violência, as mulheres são o grupo particularmente mais visado por estas práticas. Começando por si, Rita. Primeira questão. A Lei nº 26 de 2023, 30 de maio, reforçou a proteção das vítimas de crimes de disseminação não consensual de conteúdos íntimos. Os intermediários de rede, onde são detectadas este tipo de partilhas ilegais, têm o dever de bloquear os meios, porém, este tipo de comunidade prolifera em plataformas onde as mensagens usufruem de criptografia de ponta a ponta, que é a chamada end-to-end encryption. Estamos aqui então perante um equilíbrio complexo entre privacidade e responsabilidade. Como é que pode ser feita esta gestão? Esta é uma pergunta para a qual eu não tenho uma resposta imediata, porque na verdade nós andamos já há muitos anos a tentar discutir o que é que nós podemos fazer para, por um lado, responsabilizar as plataformas dos conteúdos que elas vão parar, que no fundo constituem o seu negócio, não é? Portanto, o valor comercial das plataformas reside nos conteúdos que elas têm a oferecer. E, por outro lado, andamos também a pensar em como é que essa responsabilidade se articula com a responsabilidade de outros atores da vida social, porque, na verdade, aquilo que estamos aqui a falar hoje é a violência que afeta, esta forma de violência, estas formas de violência de que a partilha não consentida de imagens íntimas é ilustrativa. Na verdade, estamos a falar, no fim de contas, de violência de género contra as mulheres, e muito antes das plataformas digitais emergirem e existirem tecnologias digitais, já mulheres e raparigas sofriam de forma desproporcional de diferentes modalidades de violência. Portanto, a responsabilidade, naturalmente, é em grande medida destas plataformas, cujo negócio assenta precisamente em práticas danosas, prejudiciais para uma parte da humanidade, mas, por outro lado, não nos devemos esquecer que estamos a falar de algo que já andava aqui há muito tempo e, portanto, não foi a tecnologia que veio criar de raiz o grande problema de fundo que está aqui na base desta temática. Há uma responsabilidade elevadíssima das plataformas digitais. Essa responsabilidade tem sido reconhecida por diferentes agendas internacionais, regionais, como o Conselho da Europa, por exemplo, a União Europeia e nacionais, mas, de facto, temos que ter consciência de que estamos a falar de um problema que tem raízes na nossa sociedade há muitos séculos. Eu queria aproveitar para comentar, não é para comentar, é para corroborar o que a Rita estava a dizer. Até há quem defenda que há um contínuo nesta violência, não é? Nós não podemos nem sequer hierarquizar a violência de que as mulheres e as raparigas são vítima, nomeadamente a violência sexual por todo o mundo. Esta violência sexual com base nas imagens, se pensarmos, não é assim tão diferente da violência doméstica, por exemplo. Aliás, o recentíssimo caso que ele ligou era difícil perceber onde é que começava uma e acabava a outra. Porque tem a ver com esta ideia sobre a mulher, este controle coercivo sobre a mulher, uma ideia de inferiorização, uma ideia de submissão e até de desumanização, e aquele caso é um bom caso para compreender a completa desumanização e no caso do específico da base das imagens, reduzir a mulher a uma imagem. Ainda por cima pode ser uma imagem relativamente, enfim, pornográfica e imprópria.
se me permite, nesse aspecto. Até que ponto é que se trata, temos aqui dois vetores, se calhar, que podem ser importantes, a parte sexual e a parte do poder. Até que ponto é que isto se trata também de relações de poder? Acho que é algo relevante termos em conta quando falamos deste tipo de violência. A mim parece muito isso. Depois estamos a falar de relações de super e infraordenação, depois estamos a falar de colocar as mulheres numa posição de submissão, mesmo disso que está aqui envolvida em toda esta temática. Gostava só de usar um exemplo que é com a minha vida. Eu nasci no ano de 25 de Abril, portanto agora todos sabem que eu tenho 50 anos, eu nasci no ano de 25 de Abril e eu estive a pensar, sabemos que ao dia de hoje, uma em cada 5 mulheres entre os 15 e precisamente os 50 anos está a ser ou vai ser, por exemplo, vítima de violência doméstica. E eu fiz aqui um paralelo com a minha vida, porque quando eu nasci, a minha mãe não podia ser nem magistrada, nem polícia, nem militar, e para sair de casa, para sair de Portugal, tinha que pedir autorização ao meu pai, bem como para exercer no comércio, para ser comerciante. E ganhava quase metade, ela não em concreto, mas as mulheres ganhavam quase metade do que os homens ganham. Mas enfim, foi preciso chegar à segunda classe, agora chama-se segundo ano, em 1982 para passar a ser carino. E mesmo assim exigiu uma especial malvadez. É uma coisa, enfim, a malvadez já lá está, quase no tipo de crime, mas exigiu uma especial malvadez. Depois, foi só com a reforma penal de 95, portanto eu aqui já estou a metade da minha faculdade, que os maus tratos psíquicos, e é deste que estamos a falar, passaram a ser incluídos no tipo de crime. Depois, o crime era semipúblico e só em 2000, e nesta altura eu já era mãe e já trabalhava, é que o crime passou a ser, o crime dos maus tratos, passou a não estar dependente de queixa da vítima. E, portanto, qualquer pessoa, não é? Contrariando o adágio de entre marido e mulher, não metas a colher. E, portanto, isto, claro que são relações e são, enfim, não é? São sociedades que são patriarcais, porque o que é verdade é que o próprio Fórum Jurídico demorou a reagir para um problema que ainda era mais grave na altura do que é hoje, porque há, apesar de tudo, mais consciência. Portanto, sim, poder é uma questão muito séria nestes temas. Nesta questão aqui da Lei nº 26 de 2023, o crime também é considerado semipúblico neste momento. Seria a solução passaria por se considerar o crime como público para diminuir casos como este? Não tenho certeza. Os juristas costumam ser muito cuidadosos nisto. Eu não considero jurista, sou só licenciada em Direito, muito cuidadosos nisto e achar que há um papel de informe da sociedade, mas também há um papel de responder àquilo que a sociedade quer naquele momento. Eu, por acaso, acho que a chave da questão é sempre a educação e a sensibilização. E, só para voltar um bocadinho à questão da violência doméstica, a mim entristece-me muito perceber que a questão da violência no namoro dos jovens tem vindo a aumentar. Nós estamos a falhar aqui como sociedade e nós como pais. Qual é a mensagem que estamos, se calhar as redes sociais não ajudam rigorosamente nada. A que a mulher tenha uma outra imagem, uma imagem positiva, não é? Que é isso que nós queremos que às vezes nos próprios meios de comunicação tradicionais. Certo. Tem um papel acrescido, uma vez que tem mais responsabilidade nas nossas democracias, não é? Portanto, exatamente. A verdade é que nós continuamos a assistir representações sistemáticas, atrás de representações, de uma objetificação das mulheres, uma desqualificação, às vezes, uma desvalorização total. A forma como a mulher é apresentada, como as políticas, por exemplo, há uma certa tendência para as encontrarem ângulos que não as favorecem e que não acontece exatamente quando dizemos respeito aos homens. Ou recurso a fontes, não é? Porque quem são maioritariamente as fontes jornalísticas? São fontes masculinas, não é? E depois, quando as fontes femininas estão presentes, e há um projeto global que se chama Global Media Management Project, que por acaso este ano tem a sua monitorização agendada, é um projeto de 5 em 5 anos, já desde 95, e Portugal participa desde 2005, e nós, Faculdade de Letras, no fundo, coordenamos a participação portuguesa, e portanto 5 em 5 anos temos a oportunidade de verificar o que é que se está a passar do ponto de vista das representações, e as fontes jornalísticas, que são fundamentais, não é, para o jornalismo existir, continuam a ser maioritariamente homens. Quando fontes femininas estão presentes, também há maioritariamente a tendência para que não apareçam em primeiras posições, não é? Sendo que nós sabemos que a estrutura da notícia
ela própria reside na ideia de que o que vem em primeiro lugar é o que é mais importante. Não é? Isso também é bastante importante, mas portanto aqui é o cerne da questão que é a violência sexual também. Falando aqui de Progem, a partilha destes conteúdos íntimos sem devido consentimento é um episódio traumático e que sequelas psicológicas, neste caso, é que podem surgir deste episódio? Semelhante à situação do bullying, por exemplo, que mesmo quando alguém não sofre diretamente a situação, apenas assiste, existe toda a implicação psicológica, o sofrimento, só de se imaginar em estar diante da situação, diante da possibilidade de uma imagem sua particular, né, íntima, que é a vivência de qualquer um de nós, o pleno poder de poder exercer a sua sexualidade. Então, assim, algumas pessoas já se veem privadas, por exemplo, de enviar nudes ou de se ver em uma situação onde se pode confiar no parceiro sexual para se fazer uma imagem, né? Porque, assim, o que acontece? Quando as imagens são divulgadas, como a nossa sociedade é patriarcal e é machista, o que é que faz? Culpabiliza as mulheres, a vítima, revitimiza a vítima, né? E assim, e se põe o homem numa posição de consentimento, de quase que uma concordância, de uma justificação do que aquele homem fez ao publicar uma foto como essa, uma imagem. Então, assim, por exemplo, o que mais se vê na questão do porno revenge? Os homens publicam e dizem, ela foi traidora. Então, a sociedade se engaja na justificação dessa imagem que foi publicada. Então, torna-se o homem que é o algoz nessa situação, exatamente, é o algoz nessa situação, e a mulher passa a ser a culpada. Então, assim, é uma questão mesmo do cerne da nossa sociedade, onde para nós conseguirmos mudar esse tipo de situação, de estrutura, precisamos todos estar envolvidos, começando por nós mulheres, que precisamos ter essa noção e esse entendimento do nosso papel, inclusive na criação dos nossos filhos e filhas, no nosso engajamento na sociedade, ao presenciarmos quando essas situações acontecem, ao se passar, por exemplo, por uma paragem de autocarro, quando já se tem algumas imagens desse tipo, onde estão ali os jovens a esperar o seu autocarro e se vê situações de violência de namoro, né? Assim, situações onde um menino enforca a namorada, enforca ou brinca que está a enforcar, e as pessoas ali normalizam a situação. Há relatos de situações desse tipo. Quando os colegas, numa situação como essa, não interagem, não intervêm para falar a respeito. Então, é um papel de todos nós mulheres, a sociedade, os amigos, todas as pessoas que têm consciência precisam fazer também a sua parte. A comunicação social também e a legislação também precisa estar de acordo com as necessidades da situação que vai se alterando. Quando vão surgindo necessidades novas na sociedade, coisas como essas que não aconteciam antigamente, tem de se mudar, de verificar para onde tem de ir a legislação. Neste caso também, uma das questões que se coloca aqui bastante é o anonimato por parte dos perpetuadores. Esse anonimato faz com que se sintam mais poderosos em relação ao outro, neste caso. Eu acho que eu percebi a pergunta. O anonimato, que é uma coisa que faz parte desta violência sexual, dos perpetradores, faz com que se sintam, é isso que faz com que se sintam mais poderosos perante o outro. Sim, claro, porque a questão do anonimato, que é o que os vai proteger, à medida que eles podem fazer isso, e não existe uma legislação, como estão, por exemplo, agora as redes sociais estão caminhando, não é bem a minha área, mas é isso que é o que nós todos vivemos, né? Quando mudam os caminhos da política nacional e mundial,
O que é que acontece? Se as redes sociais elas caminham para proteger ou para entrar no discurso de liberdade de expressão a qualquer custo, então assim, onde mesmo quando não é apenas nessa rede que foi citada agora há pouco, né, onde tem esse grupo de 70 mil pessoas que lá estão, mas não é só nesse, em outros vários, onde a liberdade de expressão está sendo posta em primeiro plano e não é considerada a questão da liberdade individual e do direito à sua imagem. Então, o que acontece? Se as redes não verificarem, não fizerem intervenção nessas situações, se tudo ficar livre, o que teremos é cada vez mais que as pessoas vão estar se sentindo à vontade, os homens, né, que fazem esse tipo de divulgação, vão se sentir à vontade para fazer essa divulgação. E quando a sociedade aceita como sendo algo que é tolerável, então eles seguem adiante. Vou dar aqui um exemplo concreto de um documentário que eu vi, na verdade, estava a preparar-me para o debate e chama-se, eu cheguei, O Homem Mais Odiado da Internet, que valia a pena ver. É sobre um personagem que se chama Hunter Moore e que criou um site que se chamava Is Anyone Up? E eu agora vou ler o que ele dizia. Era: tudo começou com o ódio por uma cabra que me partiu o coração. E depois, no caso dele era particularmente grave, nem sequer eram imagens que tinham sido partilhadas, eram hackeadas dos mails das próprias mulheres, a maior parte delas eram mulheres, mas o objetivo era denegrir apenas. Obviamente havia ali partilha, mas o objetivo era denegrir, dizer as coisas mais facínoras, mais humilhantes que era possível e parte desse seu próprio ressentimento, digamos. Só tirei aqui umas palavras que que elas próprias diziam. Foi uma vergonha. Não é? Primeiro de todas, repara, eu tirei uma fotografia, depois tive um problema no meu mail e, não sei, de alguma forma foi parar do meu telemóvel, no meu quarto, foi parar ao meu mail, o homem hackeia o meu mail e eu é que tenho vergonha. Foi uma vergonha. O que eu senti foram camadas de pânico até destruir a minha vida. Dá muita ansiedade porque perde-se o controle, senti-me desumanizada, era como se usasse uma letra escarlate. Mas isto para dizer, foi um processo judicial que acabou num acordo, mas também pelos Estados Unidos muitas coisas acabam em acordo. E durou anos e foi muito difícil sequer que começasse a haver uma investigação. E na verdade depois o que pegaram foi porque as imagens eram hackeadas, não era tanto terem sido. Havia um incentivo a que isso acontecesse. É verdadeiramente. Nós tivemos a oportunidade de fazer um projeto de investigação que foi com financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que felizmente ainda financiamos. Coisas deste género. Na verdade, tratou-se de uma linha específica dirigida para as questões de género, porque foi na altura da pandemia. E, portanto, a ideia seria estudar como é que a pandemia estaria a afetar a situação e as condições das mulheres em Portugal. E nós tivemos a oportunidade de desenvolver um projeto na faculdade, justamente sobre a violência online, o ódio online, dirigido a mulheres, e, enfim, dentro dos vários estudos que nós fizemos, um deles teve também como objetivo perceber o impacto individual nas vítimas, não é? Portanto, o nosso grupo de participantes, para ser elegível, as pessoas tinham de se considerar vítimas. Porque, na verdade, o que nós descobrimos também, com as largas dezenas de entrevistas que fizemos, é que as mulheres não reconhecem o abuso, não é? Portanto, há muita dificuldade. E a vergonha. E no que diz respeito ao impacto que as vítimas consideravam ter, ficámos, enfim, com o coração partido, porque de facto foram relatos muito duros de ouvir, nomeadamente relatos de automutilação. Não estou só apenas a falar do impacto sentido nas redes, não é? Porque o impacto sentido nas redes põe em causa a liberdade de expressão. Já agora concluiremos. Eu olho para a liberdade de expressão como um fundamento e um limite, não é? Portanto, para proteger a liberdade de expressão das pessoas que estão, obviamente, para proteger a liberdade de expressão das pessoas que querem participar no espaço público, eu tenho de garantir que a sua dignidade é respeitada, não é? Portanto, eu não posso, naturalmente, permitir que conteúdos que vilipendiam, não é?
estejam aos maiores presentes no espaço público. Bom, mas voltando aqui àquilo que eu queria partilhar convosco, ficámos muito desoladas e desolados com esses relatos e também, enfim, com alguma surpresa, sentimos mais uma vez a tal vergonha, o pudor em revelar a situação e, portanto, o que acontece na maioria dos casos, pelo menos para aquelas mulheres que nós entrevistámos, a sua reação, a sua forma de reagir não vai além do seu autossilenciamento. O que elas fazem é fechar contas, não é? É interromper, pelo menos temporariamente, a sua presença online. Muitas vezes não partilham, a não ser com a família mais chegada às situações que viveram, e só, de uma forma muito residual, muito marginal, é que recorrem às autoridades. Porque o primeiro pensamento é: eu não vou ser reconhecida, portanto, o meu sofrimento não vai ser reconhecido como um sentimento ou um sofrimento real, não é? Porque me vão dizer que isso é online, e sendo online não é real. E, portanto, o facto de terem participado naquelas entrevistas, achamos nós, também queremos que sim, para muitas daquelas pessoas que depois, como depois falámos mais tarde, e que nos disseram que a partir daí eu realmente não tenho que ter vergonha nem medo de sofrer aquilo que sofri e de facto devo procurar o facto de saberem que havia outras pessoas que também ajudou seguramente nesse processo. No fundo, às vezes basta se calhar uma palavra de encorajamento para que a pessoa avance e não opte só por este silêncio. Neste caso, como é que se pode ajudar estas vítimas, no fundo? Que soluções é que podem ser colocadas em prática? E agora até a questão pode ser para todos. Que soluções é que podem ser colocadas em prática, mesmo por causa deste silenciamento? Como é que se pode combater isto? Neste caso, quando existe uma situação de vitimização, né, por exemplo, pode ser uma questão de deepfake, ou até em jogos que são online, que as pessoas não estão lá presentes, mas existem situações de violência. A experiência da vítima, né, a experiência de quem passa por essa situação, pode ser uma situação, elas podem geralmente se sentir como vítimas mesmo, né, apesar de não ser unânime. Algumas pessoas conseguem fazer separação do próprio corpo, da própria identidade e não se sentirem vitimizadas e compreenderem o processo, né? Mas assim, para quem se sente vítima, que é a grande maioria, o que vai acontecer? Vão experimentar sentimentos semelhantes a questões de estresse pós-traumático, que aí entram questões de ansiedade, em níveis elevados de ansiedade, níveis elevados de vergonha, de criticismo, de humilhação, sensações de humilhação. Tem as escalas que são feitas, desenvolvidas justamente para verificar esses níveis que eu acabei de citar, do que acontece. Algumas pessoas vão experimentar em níveis maiores, outros em níveis menores, né? Cada uma dessas escalas que eu falei. Mas assim, por quê? Por que são diferentes? Porque nós experimentamos as experiências, nós sentimos as experiências maiores ou menores de acordo com as nossas próprias vivências anteriores. Algumas pessoas já experimentam vivências de violência já na própria família, então em outros níveis, já tiveram outras situações e às vezes uma situação como essa vem aumentar ainda mais essa sensação de experimentação de violência. Mas uma vez sentida, o que se pode fazer? Trabalhar para que essas pessoas caminhem para sair desse pós-trauma com uma atitude de resiliência. Então, elas podem desenvolver uma sensação de empoderamento, onde elas percebem que quem está errado é a pessoa que promoveu a situação, seja no espaço público, seja no jogo, seja no deepfake, ou em partilha de imagens íntimas, que elas possam se sentir de forma, com o direito que elas teriam a desenvolver sua própria sexualidade, que é uma coisa, que é algo completamente esperado, e perceber também essa questão de como a sociedade pode trabalhar para mudança de paradigma se elas passam a denunciar. A denúncia é algo muito importante, porque quando as pessoas ficam caladas,
elas aumentam essa possibilidade de engajamento, porque aumenta em quem faz o crime, aumenta em quem faz o crime essa sensação de impunidade. Então, todos precisam. Vitória de quem perpétua. Exatamente. Por isso, todo mundo está positivamente compadecido com a questão da Gisele Bittencourt, porque assim, ela realmente é um exemplo mundial. Uma pessoa que sofre uma situação tão grave como ela, em um cariz tão íntimo, né? Ele tem a questão dela, tem a questão da família, da filha também, mas assim, uma pessoa extremamente corajosa, que levanta esse debate e que mostra que nós precisamos pensar e agir de uma forma diferenciada. E que não se esconde, não é? E que não se esconde, que diz que a vergonha tem que mudar de lado. Isso, exatamente. Peço desculpa, mas isso do ponto de vista quase individual, não é? E da responsabilidade individual e do apoio individual à vítima. Mas há coisas a fazer também na sociedade, não é? Desde logo ter dados. Nós não temos ainda todos os dados, até porque são muitos crimes invisíveis. Um bocadinho como o assédio moral, digamos, por exemplo, em ambiente laboral. Por causa da dificuldade da prova, muitas vezes, é muito difícil. Determinadas provas são muito Essa questão também é bastante pertinente, a questão da prova. Como é que isso é possível provar um crime destes, sendo online? As coisas podem ser separadas, podem ser eliminadas, ainda para mais as mensagens são Uma vez na internet, sempre na internet. Portanto, deve haver muitas maneiras de lá chegar, não é? Se calhar só através dos órgãos de investigação, da investigação criminal. Os órgãos de investigação investigam é que as pessoas façam prints, não é? Print screen, do que está a acontecer e guardem, embora possa não servir exatamente como prova em audiência, mas a verdade é que há uma base, não é? Com certeza. Portanto, há sempre alguns caminhos, mas eu não queria interromper tudo assim. Não, tranquilo. É só que estava a dizer que, além de mais, né, temos que ter dados e depois, cada um deve preocupar-se com o seu próprio quintal, digamos. Por exemplo, não sei se têm noção, mas os hospitais são sítios onde existem algumas questões, vou dizer assim. E, portanto, ultimamente têm aparecido gabinetes de assédio. Há muitas. E a questão do gabinete de assédio é virar a mesa, que é uma instituição que se dispõe a procurar e a ouvir o que as vítimas ou os queixosos têm para lhes dizer. E até. Em que é que consiste esse gabinete? Se na primeira fase eu sinto qualquer coisa, vou utilizar um exemplo que não tem problema nenhum. Por exemplo, eu sinto que a pessoa que tem que me fazer escalas me põe todas as noites e todos os feriados e fins de semana. Isto pode ser ou não uma questão de assédio laboral e, portanto, eu vou e numa primeira fase tenta-se mediar. Tentamos, é o plural majestático, eu não faço pergunta. Tentamos mediar e perceber como é que podemos chegar ali àquela pessoa. E parece muito positivo nos hospitais e em todos os outros ambientes laborais que é uma instituição que dá um sinal a dizer vamos ter atenção, nós vamos estar atentos a estas questões. Os próprios gabinetes têm a obrigação de fazer formação e capacitação. E nós temos que nos questionar. Coisas que se calhar sempre dissemos e pensámos, temos que pensar, enfim, se calhar aquela pessoa não quer que eu a trate por tu, por exemplo, que era uma coisa que acontecia muito, sabem, em relações através de superinformação. E, portanto, parece muito importante que as próprias instituições tenham este papel muito proativo e de dar noções absolutamente claras, não é? Portanto, é trabalhar a prevenção, mas também trabalhar a resposta. Se houver uma queixa, levá-la a sério, não menorizar a vítima, não desvalorizar e agir sobre o agressor. Portanto, coletivamente também temos aqui um papel. Já agora, no domínio da legislação, e foi por aí até que começou, com uma questão relacionada com o quadro legal, na verdade, sou jurista e não obviamente há pessoas com muito mais autoridade do que eu, mas conhecendo o panorama da intervenção legal da Europa fora, pelo menos, nós começamos a ver que determinados países estão a adotar de uma maneira diferente do que o legislador português adotou, de encarar este problema da disseminação de imagens de natureza sexual sem consentimento, que é considerar um abuso de
coisas que nós ainda não fazemos, não é? Portanto, considerar um abuso de natureza sexual, o que quer dizer. E, portanto, mesmo que não haja um toque nem envolvido, ser ele próprio sim, o crime, o tipo do crime ser. porque põe em causa a liberdade e a autodeterminação sexual das vítimas. E, nesse sentido, bem protegido, em lugar de ser a privacidade, não é? Como este crime que hoje existe, um crime que pune os comportamentos que disseminam através da internet, ou dos meios de comunicação social, etc., que é recente, é de 23, porque antes disso só se agravava a prática de devassa da vida privada. A verdade é que, portanto, o que se fez foi acrescentar, não é, algo com cuidado, um mecanismo com cuidado, mas ainda no âmbito da proteção da reserva da intimidade. É diferente, não é? Quando, bom, enfim, em alguns países, e eu também não sei se essa será a solução adequada, porque, como comecei por dizer, a resposta não está apenas no lugar, a resposta tem que ser encontrada em muitos espaços, em muitos ambientes. As próprias pessoas com mais idade, menos idade, elas devem participar neste processo. Os movimentos, como por exemplo os movimentos não partilhos, que muitas organizações têm desencadeado, põe no fundo nas mãos de todas as pessoas que estão online, que navegam, não é? O poder de travar uma partilha desse género, não é? Quando há uma lei suspeita de que possa estar ali, de facto, em causa algum tipo de abuso. A legislação com tudo que possa competir, embora eu não acredito que a sociedade mude por decreto, mas tem o seu papel também, não é? As plataformas têm também um papel muitíssimo importante, como já referi, porque de facto, enfim, diversas, e não quero repetir o que já disse, diversas instituições têm reconhecido o papel importantíssimo das plataformas, pelo menos em contexto europeu, e portanto são neste momento obrigadas a moderar conteúdos, são obrigadas a mostrar de forma muito clara como é que os seus algoritmos funcionam, mecanismos de denúncia acessíveis e também claros para todas as pessoas, são inclusivamente obrigadas a remover conteúdo quando notificados pelas autoridades. Portanto, as plataformas estão hoje no centro, não é, de tudo, na verdade, facilitam estas práticas e, por outro lado, também se lhes pede que possam ter um papel fundamental para estas práticas. Agora, a educação também, já foi aqui falado, é fundamental, precisamos de tornar as pessoas mais literatas desde ter idade, em saber usar tecnologias e em saber usá-las de forma responsável. Eu queria só aqui, porque me chegou este mail ontem, eu achei que isto era um sinal divino para partilhar convosco. Eu tenho 3 filhos, já são grandes, mas um tem 13 anos. E ele tem vou-lhe chamar porque não tem o melhor nome, que na verdade é controle parental, se chama Family Link, faço a publicidade que ninguém paga. E ele diz-me várias coisas. A primeira é que é o único que tem. Eu também não sei porque eles dizem sempre que são os únicos, mas ele diz-me que é o único que tem. E ontem, curiosamente, isto por causa da responsabilidade individual e da responsabilidade que nós temos, no caso concreto, sobre os nossos filhos. Ontem recebi uma ativação a dizer que, conteúdos pornográficos ou de nudez, as fotos iam ser esbatidas, são necessários passos adicionais para enviar uma foto, e o meu favorito pessoal, os avisos de conteúdo sensível oferecem recursos para ajudar os utilizadores a tomar decisão. Portanto, se me correr muito bem, pode ser que ele me venha perguntar. Sim. Enfim. Não é? Mas é muito importante colocar, e isto não é uma barreira à liberdade de expressão, é colocar, pô-lo a pensar, é o próprio com a maturidade que tem, será que eu devo fazer isto, não é? E isso parece-me muito importante, neste ponto de vista, nós também não nos podemos eximir de passar a mensagem certa. É muito interessante porque essa questão da liberdade de expressão que é tão discutida e nós precisamos discutir mesmo. Mas, assim, é uma questão de a liberdade de lembrarmos que a liberdade de expressão ela não é uma liberdade absoluta. Existe o direito, existem os limites. E em tudo que se partilha, o que se faz, existe a lei. E se aquilo que fazemos incorre em um crime, isso precisa ser verificado, precisa ser punido, precisa ser lidado de acordo com a gravidade do que ocorreu. Do ponto de vista também, tem outra questão que eu gostaria de abordar aqui com vocês, que é a situação de que nem sempre também, embora não seja a maioria dos casos, mas assim também acontece, de que nem sempre que uma partilha de imagem sexual, de cariz sexual, é posta na internet, é divulgada, nem sempre também é o parceiro.
Existem situações em que, por exemplo, fuga de dados, onde nós podemos ter que tenhamos imagens desse tipo, né? Então também é a questão de pensarmos se queremos fazer a imagem ou não. Não estou a trazer a questão da responsabilização para a vítima, mas é de nós estarmos atentos aos riscos que nós corremos de acordo com a sociedade que temos atualmente. Porque, por exemplo, se eu tivesse uma imagem feita, né, de nudez, então se eu tivesse em um ambiente público em que eu tivesse aquela foto ali, não fosse divulgada para ninguém, mesmo que eu não mandasse para alguma pessoa, um cracker pode roubar a minha imagem que esteja no meu telemóvel. Pode facilmente fazer isso nesses lugares, nesses sítios onde nós temos a internet free, né? Então assim, quando se tem essas internets free, nós tornamos os nossos equipamentos muito mais vulneráveis. Então qualquer pessoa pode fazer isso, ou consertar um telemóvel, ou consertar um computador. Então assim, a situação é grave e nem sempre também são os parceiros. Então é algo para nós pensarmos e estarmos atentos. Há muita investigação que já deixou de lado o termo pornografia de vingança. Isso, porque de facto a pornografia de vingança às vezes não é pornografia, às vezes não é vingança. Justamente, portanto leva-nos sempre para a ideia de parceiro, de uma relação romântica, quando na verdade é muito mais vasto do que isso, não é? As próprias figuras com visibilidade pública, estou a usar esta expressão porque foi a expressão que nós usámos naquele projeto a que me referi há pouco. Estou a falar de jornalistas, mulheres políticas, mulheres com papéis de relevo no espaço público mais amplo, que têm passado por situações destas e não nenhum parceiro ou ex-parceiro que foi o autor desta prática. Portanto, estamos a falar de, às vezes, grupos organizados, ligados a certos partidos, que utilizam estes dados para humilhar, não é? Figuras femininas que muitas vezes falam de temas fraturantes no espaço público, nomeadamente aquele que estamos aqui a falar hoje, para as atacar e para desqualificar a sua voz, não é? Isso descredibilizar. É grave. Tocando agora a questão final, e também vai ser para todas, o espaço digital estará então a tornar-se um espaço de poder e desigualdade ou meramente espelha aquilo que são realidades culturais e sociais? As duas coisas. Não se podem separar, também me parece. Nós estamos a assistir a novas modalidades de velhos problemas que nos assolam, não é? Há muito tempo, com outras roupagens, com novas ou formas mais sofisticadas até de alguns abusos serem praticados, mas na verdade eu creio que nós devemos pensar no virtual ou no digital e no offline como contínuo, não é? Portanto, a nossa vida hoje já não é fora dos média. Nós vivemos de forma mediada, intensamente mediada e mediatizada também. E, portanto, creio que já não é estimulante, nem é profícuo, nem é útil separar, não é? O nosso mundo é este, vivemos mediadas e mediados pelas tecnologias, num ambiente que é offline, digital, já não se consegue distinguir. E, portanto, temos que lidar com isto justamente desta maneira, sem fazer aqui um separatismo que não nos vai, com certeza, ser útil para resolver este problema, nem nenhum outro, creio. Não, eu queria só acabar por congratular-vos e dizer que foi um gosto estar aqui e que estas são as imagens que nós devemos passar das mulheres. Mulheres que têm voz ativa e que querem e que estudam e que querem partilhar as suas ideias e não outras. E essas é que devemos proporcionar, digamos. Eu gostava de agradecer sempre ao Press e aos meus colegas de debate. É um gosto mesmo termos esse espaço de reflexão sobre as questões da nossa sociedade, e isso é uma questão de grande responsabilidade. E quanto que mais e mais as pessoas consigam alcançar esse tipo de informação para que nós possamos refletir e evoluir como sociedade. Então, só me resta agradecer-vos a todas, agradecer à Rita, à Diana e ao Eugênio por terem participado nesta conversa aberta. E acabando por dizer que a violência sexual online é cada vez mais uma realidade dentro da nossa sociedade. É importante sensibilizar, responsabilizar e reportar estes casos. E para isso a APAV tem uma linha de internet segura
que é o 800-219-090, ou até um e-mail, linhainternetsegura@apaf.pt. É importante sempre reportar estes casos. Atualidade, temas e discussão. A conversa sempre aberta na Central Press.